boa noite para você. Estamos ao vivo aqui no Ideia de Debate, em mais uma edição pela TV Jornal. A gente teve um problema técnico até agora há pouco, você viu no Jornal da Cidade, mas já estamos aqui novamente, tudo em paz na TV Jornal. Hoje assuntos que te interessam muito, a começar pelo FGTS. Você com certeza ouviu falar sobre o tal do saque das contas inativas. Isso gerou uma correria, todo mundo querendo saber como isso vai funcionar, quando realmente as pessoas vão poder sacar esse dinheiro. Por isso temos aqui um consultor financeiro para nos ajudar. Muito obrigado, William, pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Muito bem, o William vai nos ajudar hoje justamente porque muita gente que está empolgada com essa possibilidade pode acabar fazendo besteira, não é mesmo? É um dinheiro que algumas pessoas têm direito, daquelas contas quando a pessoa é demitida, né, William? Acaba esse dinheiro ficando lá, a pessoa não pode sacar. Agora a Caixa anunciou que vai ser possível esse saque. Mas o que fazer? Muita gente tem um dinheiro bom até para receber, né, William? O grande problema é que a gente tem um pessoal muito endividado, né? Então, assim, que bom seria se a gente tivesse um cenário contrário, né? Se a gente tivesse todo mundo com as contas equilibradas e esse dinheiro fosse um dinheiro que viesse a mais, né? Um dinheiro que viesse aí para poder sobrar, né? E gastar conforme quisesse, né? Mas infelizmente não é a nossa realidade, né? Agora, todas as notícias a respeito desse saque das contas inativas dizem que, os especialistas de uma forma geral, dizem que a melhor coisa a se fazer com esse dinheiro é realmente pagar as dívidas. Você considera dessa forma? É realmente o destino correto para essa grana ou não? Veja só, Gustavo, nós fechamos 2016, nós estamos lá em setembro de 2016 com aproximadamente 63% das famílias brasileiras endividadas. Fechamos 2016 com aproximadamente aí 57%. Estamos hoje com 55% das famílias brasileiras endividadas. Esse endividamento, cheque devolvido, né? Cheque devolvido, cartão de crédito, limite de cheque especial, prestação de carro, de veículo, né? De financiamento de veículo e os famosos carnês em lojas, né? Então, se a gente tem essa situação, eu vou ter uma entrada de dinheiro, óbvio, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Quitar as minhas dívidas. Eu vou aplicar, legal, mas eu aplico o meu dinheiro e eu continuo inadimplente, então não faz sentido, né? É óbvio que as pessoas que vão ter aí tomara que realmente aconteça isso, né? Que as pessoas consigam sacar o FGTS aí, que vão ter essa entrada de recurso financeiro, que elas primeiro passo, quem tem dívida é quitar a dívida. Segunda coisa, a pessoa não tem dívida, é deixar o dinheiro aplicado, porque o dinheiro no Fundo de Garantia hoje ele não rende absolutamente nada, né? O William está dizendo tomara que isso aconteça, porque a Caixa chegou a anunciar que pelo menos o calendário do saque das contas inativas seria divulgado já nesse mês de fevereiro. Até agora, aliás, a imprensa de maneira geral está cobrando bastante, porque é de interesse público e muita gente quer informações a respeito disso. Acontece que a Caixa deu uma recuada, disse que talvez esse calendário nem seja divulgado em fevereiro. A gente tem acompanhado, aqui na TV Jornal mesmo, já pedimos até entrevistas com representantes da Caixa, e a única informação a gente tem uma nota oficial que está no nosso site, vocês acompanhem por lá. Confirmam que isso vai acontecer, mas não deu mais prazo. Agora vamos tentar avaliar um pouco essa medida. O que o governo, o banco público, está querendo com isso? A ideia é injetar dinheiro na economia. Faz sentido, William? Veja só, num primeiro momento faz sentido, mas não é a solução de todos os problemas. O que acontece é o seguinte, eu injeto um dinheiro para o pessoal, né, e o efeito disso é como se fosse uma onda, né? A solução para os problemas é geração de emprego, geração de formação de emprego. Eu preciso de emprego, né? Eu não vou conseguir, eu recebo um dinheiro, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Comprar um fogão, uma geladeira. Comprar uma TV de plasma, comprar uma TV Smart. Ou seja, a maioria das pessoas, né, estão acostumadas a bens de consumo, consumir, gastar de certa forma. E o que acaba acontecendo?
esquece de poupar. Poupar é importante, guardar dinheiro é importante, e aplicar dinheiro é importante, mas se o meu dinheiro está lá no fundo de garantia, ele já não está aplicado? Bom, o fundo de garantia ele tem um rendimento de 3% ao ano mais TR, ou seja, né, qualquer outro investimento, você tem um rendimento muito maior que esse. Seu dinheiro na poupança rende muito mais que o seu dinheiro lá na conta inativa, né, do FGTS. Então a recomendação acho que inicial, primeiro de tudo, é realmente sacar esse dinheiro. Começa por aí. Sim, saque. Não tenho dívida. Saca o dinheiro, vai lá e aplica ele em algum investimento. Porque se você deixar ele lá, o rendimento dele é basicamente nada. Até porque o governo a gente sabe, toma decisões muito rápidas, daqui a pouco bloqueiam isso de novo, se você não saca, perde essa oportunidade. E hoje está tudo muito incerto, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Esse cenário político que a gente vive, a gente acorda de um jeito, vai dormir do outro, então não sabe muito bem o que pode acontecer. E isso acontecendo seria algo muito bom. Num primeiro momento para a economia seria muito bom, mas não é a solução do problema. A solução do problema é a geração de emprego. Tem que ter geração de emprego. Senão, a gente vai dar uma injeção, é como se fosse uma onda. A onda vem, a onda passa, vai embora. Aí a gente volta na estaca que estamos e não tem solução. Muito bem. Se você está acompanhando o nosso papo aqui, quer participar, fazer uma pergunta para o William, é só entrar em contato pelas redes sociais da TV Jornal ou também pelo telefone. O telefone é 3404-5655 e o nosso WhatsApp é uma forma tranquila, você está aí com o celular na mão, mande a sua pergunta no 99898-4365. 99898-4365. Aliás, a gente está falando aqui das pessoas do que fazer com esse dinheiro. A gente separou algumas telas aqui, porque muita gente também, a gente tem equipes de jornalismo aqui na rua, e quando estava fazendo uma matéria a respeito disso, as pessoas querem saber, mas eu não sei se eu tenho acesso. Muitas pessoas esqueceram, né? Porque já se passou tanto tempo com esse benefício que ela sabia que não tinha direito, e acabou passando o tempo, ela não tinha ideia se tem esse benefício ou não. A gente separou de uma forma bem prática aqui, eu vou junto com vocês fazendo esse percurso até chegar nesse resultado para você saber se tem algum dinheiro a receber, a sacar do FGTS. Vamos colocar a primeira tela aqui, você acompanha aí de casa junto comigo. Você vai entrar no site do FGTS, que é fgts.gov.br, essa tela que você vai ver aí na sua casa, que a gente está vendo aqui. Essa é a página principal do site do FGTS, tem alguns outros caminhos que te levam a esse resultado, mas tem um botão ali bem simples no canto inferior da tela direito, que é acessar. Olha lá, faça consultas de saldo, extrato, saiba mais sobre o seu FGTS. Você vai clicar em acessar daí. Vamos ver a próxima tela que vai abrir. Aí. Daí você vai chegar nessa área do site da Caixa para o trabalhador. Daí você vai rolar essa página até o fim, é a próxima tela, vamos ver. E vai ter lá desses serviços online, né, que o site oferece, o extrato completo. É esse que você precisa acessar para você saber se você tem direito a esse benefício, se tem algum dinheiro que ficou retido lá que você vai receber agora. Você vai clicar então em extrato completo, vamos ver a próxima tela. Isso. Daí vai aparecer esse botão enorme aí na tela que é consultar o extrato completo. Você vai clicar nesse botão e vai até a próxima tela. Como sempre, o governo é burocracia, né? Não tem um acesso de um duplo clique que você chega lá, né, William? Mas a gente vai chegar junto com você. Vamos lá. Você vai clicar nesse botão e vai chegar aí. Essa é a tela que interessa. Você vai usar o número do seu PIS. Normalmente isso tem na carteira de trabalho, ou você consulta isso no seu empregador atual, que ele vai te ceder o número do seu PIS. Você vai preencher isso lá e daí vem a pegadinha do momento que todo mundo está em dúvida, que é essa tal senha internet. Muita gente não tem noção ou não lembra se fez essa senha ou não. Mas daí você pode cadastrar a senha. Repare naqueles botões que estão lá embaixo, ó. Se você já tiver acesso à sua conta pela Caixa, enfim, você vai ter já acesso a essa senha. Se não, você vai cadastrar a senha ali embaixo, você vai chegar do mesmo jeito e entrar lá daí nessa tela que você vai acessar a partir daí, que você vai ter acesso a todos os seus cadastros em empresas que já trabalhou, e lá você vai saber se tem alguma conta inativa, e daí sim é esse valor que você vai poder sacar. Agora, para você, William, já chegou muita gente querendo saber, ou pelo menos se consultar do que fazer de fato com esse dinheiro. A gente já deu alguns caminhos aqui, mas se você não tem dívida, por exemplo, o que fazer? Bom, na ausência de dívida, né, o mais recomendável é que você deixe o dinheiro aplicado, né?
vou deixar o dinheiro aplicado na poupança, vou deixar o dinheiro aplicado no CDB, vou deixar o dinheiro aplicado onde, né? Bom, o interessante é que você procure o gerente da sua conta, no banco onde você movimenta a conta, e colete maiores informações, né? O dinheiro parado, dinheiro, como é que diz o ditado? Dinheiro na mão é vendaval, né? Então, tome cuidado com o dinheiro na mão. O dinheiro ele tem que estar aplicado, né? O dinheiro aplicado, obviamente, você vai ter um retorno disso daí. O dinheiro não pode estar ao léu, né? Sim. Tem que estar... Só lembrando, Gustavo, que a gente estava falando ali, a gente estava passando as telas, o que acontece muito, e quando você perguntou, as pessoas me perguntam, nossa, mas eu tenho 5 contas lá, como é que funciona? Em cada lugar que você tem um registro, existe uma conta para o FGTS. Então você saiu da empresa, fica aquela conta inativa lá. Fui para um outro emprego. Opa, outra conta? Sim, outra conta. Que essa conta eu vou movimentar do quê? Eu vou movimentar do emprego atual. Saí desse emprego, fui para uma outra, vou ficar com 3, 4, às vezes eu posso ter 5, 6, 7 contas inativas. Depende de quantos empregos você teve. Exatamente. Então, às vezes, é importante explicar, porque senão a pessoa imagina que é como se fosse uma conta corrente. Mas não é uma única conta, não tem como unificar, né? E é exatamente para que possa ter esse controle, né? A Caixa lá atrás fez isso para que possa ter esse controle. Bom, ó, de tal período a tal período, trabalhou em tal local, conta número tal. De tal período a tal período, trabalhou em determinado local, conta número tal. Para que pudesse ter esse controle, a Caixa resolveu fazer assim. Então, às vezes, ela fala, ela tem não sei quantas mil contas inativas, mas uma única pessoa pode ter 5, 6, 7 contas inativas. E tem que vasculhar todas essas páginas para saber o que tem a receber. E é importante clicar no ícone lá de completo, porque senão ele vai sair só do atual. E não vai resolver. Muito bem. Agora, a gente estava passando alguma orientação aqui para as pessoas que vão pegar esse dinheiro e têm algumas dívidas. Acontece de muita gente ser muito impulsiva com o dinheiro. Se a pessoa vai pegar esse dinheiro e vai realmente investir num bem, ela vai comprar a sua geladeira, que ela está precisando fazer uma reforma na casa e vai aproveitar esse dinheiro para fazer isso. Isso é completamente assim, não se dá para fazer isso. Ou é possível de alguma forma e depois resolver essas outras contas de outra forma? Ou sempre a pessoa que optar por usar esse dinheiro em outra situação vai acabar ainda mais atolada em dívida? Bom, vamos lá. Essa é difícil, hein? Pergunta interessante. Não, mas eu costumo dizer que na vida, a vida é feita de prioridades, né? Então, assim, ninguém vive sem geladeira, né? Alguém aqui consegue ficar sem geladeira em casa? Bom, hoje geladeira é essencial, né? Eu preciso lá da minha comida, armazenar tudo certinho. Se realmente eu preciso de um eletrodoméstico como esse e vou ter uma entrada, poxa vida, em vez de eu me endividar mais ainda comprando a prazo, eu vou negociar, obviamente vou negociar e pagar à vista. Lembrando, negociar quanto é que custa, tanto, e à vista. Pinchinchar mesmo. O melhor retorno que a gente pode ter do nosso dinheiro é pinchinchando quando a gente vai investir, quando a gente vai comprar alguma coisa. E eu até vou, mas a vista é tanto? E no dinheiro? Aí o cara fala, bom, mas é à vista, dinheiro, cheque, tudo a mesma coisa. Não é, porque se eu passar na máquina, ele tem lá uns juros embutidos e tudo mais. Então, a melhor coisa a ser feita é pichinchar se realmente eu preciso de algo que é, eu costumo dizer, essencial, né? Um fogão, uma geladeira, não dá para ficar sem. Agora, óbvio, se o meu fogão tá mais ou menos ali, dá para tocar o barco, se a minha geladeira dá para prioridade é quitar as dívidas e aí eu poder negociar a compra deste bem de uma outra forma. Agora, William, se a pessoa está super endividada, por exemplo, e daí ela vai ter que fazer essa escolha. Talvez usar esse dinheiro para quitar a parte da dívida não resolva ou ela não sinta tanto uma solução para esse problema. Nesse caso, vale a pena daí fazer o que com esse dinheiro? Super endividado, ele tem crescido bastante ultimamente, né? Bom, fica um negócio meio que sem, se ocorrer o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas se eu já estou super endividado, talvez a entrada do recurso financeiro que eu vou ter não vai nem refrescar para eu poder negociar o que eu tenho de endividamento. Então, melhor coisa é fazer o quê? Preciso trocar minha geladeira? Preciso trocar um móvel?
Poxa vida, então vamos fazer o que é essencial. Faz uma viagem. Também não é assim. Vamos pra praia, né? Pois, agora vamos lá. A gente já chegou a comentar aqui o quanto isso parece muito animador, se anunciam aí tantos bilhões para a economia com a liberação desse recurso. Agora, que isso sirva para um período onde o país consiga andar bem, para que quando passar essa onda o cenário seja melhor. Senão vai ficar elas por elas. Costumo dizer que funciona mais ou menos vamos dar um cenário aqui bem peculiar, né? O cara é dono de uma empresa, de uma lojinha, de um pequeno comércio. Então, o que acontece? Ele começa a administrar o negócio dele, aí ele fala, poxa vida, faltou dinheiro. Né? As minhas despesas estão maiores do que as minhas entradas. Meu fluxo de caixa, o que ele faz? Ele vai lá no banco, o banco fala, não, eu vou aqui, você tem um limite aprovado de capital de giro, estou liberando agora para você. Legal, dali Essas 2-3 meses... são muito sedutoras. Exatamente, né? Dali 2-3 meses ele volta nesse ciclo novamente. Né? Ou seja, ele vai criando, ele vai ficando numa bola de neve que a hora que ele vai ver, ele não consegue sair mais daquilo. Então, o que você está dizendo é muito prudente, né? Que sirva como, vamos injetar esse dinheiro aqui para que ele movimente a economia, porém, que outras ações o governo precisa movimentar e fazer, né, geração de financiamento para pequena e microempresa, para poder estimular em geração de criação de quantos postos de trabalho, porque a gente fechou o ano no vermelho. A gente pega os dados do CAGED aí, não é nada agradável, né? Em relação assustador. É assustador. Então, quer dizer, como é que a gente resolve isso? Gerando emprego. Obviamente, gerando emprego, a gente está aquecendo a economia, né? E aquecendo a economia de forma positiva, não de forma tapa-buraco. Esta é uma ação do governo, operação tapa-buraco, né? Eu vou dar o dinheiro ali para o pessoal que está lá no FGTS, é do trabalhador, é garantido por lei para ele poder sacar, vou liberar nessas condições para poder aquecer a economia com isso e tal. Mas e quais outras ações a gente, paralelo a isso, a gente tem que desenvolver? Só isso daí não resolve. E também é uma ação um pouco kamikaze, né? Kamikaze, totalmente. É a única vez. Eles vão sacar esse dinheiro, vai usar cada um de acordo com o que preferir e acabou. Não vai ter mais esse benefício daqui a um tempo. É por aí. É também um pouco assustador nesse aspecto, né? Sim. É um dinheiro que, querendo ou não, em algum momento da vida... eram bastante rígidas. Aliás, a pessoa precisava estar 3 anos sem carteira assinada para ter acesso a essa conta inativa. Eu brinquei várias vezes com isso, até tinha um dinheiro a receber. Eu preciso estar morando embaixo da ponte para conseguir acessar esse dinheiro. Agora veio, mas agora vem também, a gente fica com o anjinho e o diabinho, né? Vem também o diabinho agora, poxa vida, ok, vou pegar esse dinheiro. Mas para muita gente, esse dinheiro vai representar uma única saída que vai acabar. É realmente uma cortina de fumaça, né? Ok, legal, festa, vamos lá sacar o FGTS. Mas isso não garante nada, não é, William? Não garante nada. Eu costumo dizer o seguinte, né? Educação financeira, né? Eu não vou educar a pessoa financeiramente dando dinheiro. Tá dando peixe. Uma hora a fonte seca, né? Uma hora, não tem mais, e agora? Como é que eu faço? Né? E aí já está acostumado. Tá? Então, olhar para o nosso país, olhar para a economia de uma forma diferente. Mesmo porque a gente sabe, ano que vem, né, é um ano político. E esse ano é um ano que a gente vem de uma crise instaurada de 2015, 2016. Ou seja, está todo mundo pisando em ovos, vamos dizer assim, né? E aí, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Será que eu vou investir? Será que eu vou contratar? Será que eu vou... Então, ou seja, é importante, muito importante, que as pessoas tenham consciência de que o dinheiro, né, ele precisa ser bem investido, ele precisa ser bem planejado, senão um dia de descontrole ali, um dia de vamos para a praia, vamos gastar,
amanhã eu posso estar colhendo os frutos desse descontrole meu e eu vou colher né, vou colher frutos aí não muito saborosos, né? Aliás, William, essa é justamente a função da gente estar falando sobre isso aqui. Em nenhum momento criticar uma atitude como essa, até porque a gente sabe, tem Não. muita gente que vai resolver um problemão na vida tendo acesso a esse recurso. O objetivo nosso aqui é justamente que as pessoas reflitam sobre esse dinheiro. A gente, assim, é uma tacada que vai ser uma vez só. As pessoas vão ter acesso a uma coisa que nunca se ouviu falar, tiveram acesso a esse tipo de recurso que estava lá, retido, muita gente ficava chateada e bravo com isso, porque é um dinheiro que por direito está lá e não podia colocar a mão. Agora essas pessoas vão ter acesso, mas o que de fato vão fazer com isso? Existe aí um checklist, além dessas dicas que a gente já deu, mas de realmente, a gente já falou aqui de várias possibilidades, de pegar e quitar dívida, se está super endividado não adianta, talvez investir num bem que está precisando ali no momento, mas assim, de que maneira chegar a esse veredito? Cada um vai poder saber a sua situação, mas assim, qual que é o limite para eu fazer essa escolha entre pagar uma dívida investir em outro lugar? Existe um cálculo matemático perfeito para depois da matemática terem tomado essa decisão ou não? É realmente cada um vai avaliar a sua situação no momento e daí tomar essa decisão. Bom, o que o que eu ouço muitas pessoas dizendo é o seguinte: você se colocou num primeiro momento como contra o governo. Não, não é nada disso. A preocupação é o dinheiro entra como é que a população, como é que o cidadão de forma em geral, né? Como é que a população vai estar administrando esse dinheiro que vem e não é um dinheiro que está mensalmente ali para ele à disposição. Essa é uma primeira preocupação, né? Então, assim, acredito que é uma atitude a curtíssimo prazo. Acredito que é uma atitude curtíssimo prazo muito interessante dessa liberação do FGTS para as pessoas, porque realmente vai causar um impacto significativo na economia, porém não é a solução. Não lembro o dado correto, mas parece que era mais de 30 bilhões de Sim, reais, era algo em torno disso. aproximadamente, né? Isso. Aproximadamente. Mas veja só, do checklist que você me perguntou, isso é muito particular de cada pessoa, né? Então, por exemplo, minha esposa e 2 crianças. Aí você tem o cenário de uma família que é marido, mulher e 4 filhos, né? Então, hoje é tudo caro, né? É material escolar, é uniforme, é brinquedo, é festa de aniversário, as contas fixas do mês, é aluguel, telefone, se não é aluguel, prestação da casa, prestação do carro, energia elétrica, ou seja, as contas cada vez mais subindo e a gente acaba percebendo que há necessidade da gente ter um planejamento, há necessidade da gente ter um controle para que a gente não perca a mão, né, do nosso orçamento e a gente não enfie os pés pelas mãos. O checklist ali, a lista de prioridade, ele pode variar de acordo com o padrão, de acordo com cada família, né? Muito bem. Aqui tem uma pergunta do Osmar, do Jardim Glória. Obrigado, Osmar, pela audiência. Ele diz que faz alguns anos que ele não está trabalhando, mas todo ano recebe só os juros do PIS. Ele quer saber se com essa nova lei ele consegue sacar tudo ao invés de receber só os juros do PIS. Existe essa situação onde a pessoa recebe só os juros do PIS? Os juros do PIS ele é um pouco diferente do Fundo de Garantia, né? O Programa de Integração Social, o PIS, ele recebe todo ano, depois de 5 anos que ele trabalhou, carteira registrada. Quem recebia, tem os limites que eu não me recordo agora de memória, mas ele pode estar recebendo e tudo mais, mas é diferente do que a gente está noticiando, né, que é o Fundo de Garantia das Contas Nativas. Ele é um programa à parte do Fundo de Garantia. Muito bem. O Celso do Gustavo Piscinini, ele diz assim, ele quer saber se para sacar o FGTS é preciso a rescisão, porque ele não tem mais. E se só com a carteira ele consegue sacar, porque ele já sabe o saldo que ele tem. Somente com a carteira, ele não precisa da rescisão, nada disso. Aliás, somente a carteira. Todas essas regras a Caixa vai divulgar em breve. E o que todo mundo quer saber de fato é justamente esse calendário, né? Como é que vai funcionar? Só deles dizerem que na verdade existe um calendário,
a gente já imagina que talvez isso não seja tudo de uma vez, vai ser ao longo dos meses, eu não sei se vai ser um presente no seu aniversário, enfim. Fim de ano. Mas algumas coisas vão dando indícios de como isso vai acontecer, né, William? Até agora o que se sabe é só que isso deve acontecer, mas de que forma isso vai acontecer ainda depende da Caixa. Querendo ou não, avaliando uma atitude como essa e essa ideia de liberar esse recurso das contas inativas, esse dinheiro, será que ele era utilizado de alguma forma pelo governo? Porque, querendo ou não, eles vão abrir mão agora desse recurso lá, embora seja um direito garantido na continha de cada um, era um recurso disponível para a Caixa. Sim. A Caixa Econômica Federal, o que é que ela faz? Né? Ela utiliza o dinheiro aplicado, né? O fundo garantido está ali, ele está aplicado para que possa poder financiamento, né? Então, outras fontes de recursos. Aí até mesmo a Caixa tem um orçamento anual, né? E o governo ele precisa adequar o orçamento para não dar o quiprocó que deu de pedalada e tudo mais. Exatamente. Então, ele Esse filme a gente já viu. Exatamente. Né? Não queremos passar por isso novamente. Okay. Né? Porque a crise política afeta a crise econômica, claro. Né? Infelizmente. Aliás, a prova disso a gente viu na prática, sentiu na pele, cada brasileiro sentiu isso. O quanto. A gente tinha uma ideia do quanto a economia era ligada à política, mas eu acho que 2015, 2016 jogou na nossa cara o quanto é um casamento muito de união estável. Né? Não dá para falar que são coisas separadas. Né? Num primeiro momento sim, mas concomitantemente elas andam juntas. Né? Infelizmente não dá para... Não queremos que isso se repita, pelo amor de Deus. Muito bem. William, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, dar um caminho. Né? A gente está falando ainda sobre uma possibilidade, sobre uma história que muita gente está confiando que vai acontecer para resolver seus problemas. E a gente queria aproveitar justamente esse momento, onde as pessoas já estão fazendo planos do que fazer com esse recurso, que tenha pelo menos uma reflexão, né, sobre ele, que tenha juízo principalmente. Eu espero que a gente tenha sido útil. Muito obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço. E sempre lembrando, né, dinheiro não leva desaforo para casa. Então é preciso prudência sobre o dinheiro que a gente recebe. Tá aí, respeite seu dinheiro. O Ideias em Debate não acabou. Na sequência a gente vai receber o vice-diretor do Ciesp, Fiesp, aqui de Limeira, justamente para continuar falando sobre economia. Afinal, ele vai trazer aqui, o Jairo vai trazer a bola de cristal dele para saber justamente se agora a economia sai do buraco. Não sai daí, a gente agora ele vai passar todos os segredos. É daqui a pouco. De volta aí ao vivo com o Ideias em Debate, nessa segunda metade continuamos falando sobre economia, mas agora a gente vai fazer uma análise um pouco maior a respeito de como o Brasil tem se comportado e, por consequência, evidentemente, a nossa região e Limeira. Para isso trouxemos aqui o Jairo Ribeiro Filho, ele é vice-diretor do Ciesp, Fiesp, aqui por Limeira. Jairo, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Gustavo, e estamos à disposição sua e dos seus telespectadores. Que eu digo sempre, a imprensa tem um papel fundamental e essa divulgação é muito importante. Muito bem, a imprensa tem um papel fundamental e, querendo ou não, todo esse rebuliço político colocou o peso da responsabilidade para essa retomada da economia nos empresários, nos industriários. Esse peso, essa bola foi jogada de volta, digamos assim. Vamos fazer essa análise, Jairo. A gente veio de um ano onde, a gente estava conversando aqui no intervalo, onde todo mundo que abria a boca, seja ele de que classe social fosse, a palavra crise era recorrente e frequente. A gente viu uma crise política sem precedentes e, por consequência, a gente estava falando aqui com o William antes do quanto economia e política andam juntas e misturadas, digamos assim, a gente viu a consequência disso tudo na pele, todo mundo sentiu na pele o que aconteceu. Estamos em 2017 com algumas mudanças. Suficientes ou ainda estamos muito longe? Bom, Gustavo, eu acho que a sua análise é bem precisa, né? E eu acompanhei também a entrevista do William e assim, muito rica nos detalhes e realmente
muito explicativa, traduzindo claramente como a gente deve conduzir agora esse momento, que realmente eu acho que o grande ponto aí foi a velocidade com que as coisas aconteceram, né? Eu digo sempre isso, que havia uma ilusão, foi criada uma ilusão, foi criado um país, uma Alice no País das Maravilhas, tudo se podia, crédito à vontade, cartão de crédito rolando solto e o pessoal comprando além do que deveria. Muito bem colocado pelo William, por você, nessa questão, o dinheiro realmente não aguenta desaforo e, principalmente, poucas pessoas têm aquilo que é o essencial, no meu modo de ver, que chama-se a educação financeira, né, de saber lidar com isso. Isso gerou todo esse descontrole que nós estamos vendo na economia, ocasionado, na minha ótica, por uma irresponsabilidade do governo, e aí entra a questão política. Não vamos nem entrar no detalhe importantíssimo da corrupção, dos desvios, onde nós, ao invés de investirmos, ao invés de aproveitarmos o bom momento da economia mundial, poderíamos ter investido no país, criado as condições para que o crescimento fosse sustentável. Isso não aconteceu. E, por outro lado, um governo que fomentava cada vez mais o consumo, o gasto, entendendo que, sabendo de antemão, que isso teria um curto, que a gente chama de voo de galinha. Pois bem, muitos relutaram em aceitar isso, e em 2015 esse assunto veio para valer, porque as empresas já sentiam esse movimento a partir de 2014, mas relutaram em demitir, relutaram em tomar algumas medidas, sempre na expectativa de melhora, por conta, inclusive, de que existe todo um investimento para você formar, para você contratar, para você treinar, e não é do dia para a noite que você vai e demite. Então, em cima disso, 2015 foi um ano que assim, chegou no limite e todo mundo começou a tomar as suas medidas, porque não havia mais o que fazer. E vocês comentavam há pouco também, aí começou o desemprego. E o desemprego, queiramos ou não, ele demora um certo tempo para surgir esse efeito, porque num primeiro momento existe, por falta de educação financeira, existe aquele consumo do seguro-desemprego, tem a rescisão, que o funcionário acaba pegando um valor expressivo, e aí até isso reverberar, demora um tempo para casa, vamos dizer assim, para a gente se tocar daquilo que está acontecendo. Aliás, até mudaram as regras, né, do seguro-desemprego já faz um tempo, porque tem gente que acabava vivendo de seguro-desemprego. As pessoas não encaram como um momento. Aliás, o objetivo desse benefício é justamente você sair do seu emprego, ter um tempinho ali para se recolocar, mas o quanto antes já retornar ao mercado e parar de receber esse benefício. Muita gente ficava pulando de macaco de galho em galho para conseguir esse benefício por 6 meses, 6 meses, 6 meses. Mudaram as regras, agora essa situação é um pouco diferente. Mas assim, olha a inversão de valores, né, de se ter um benefício como esse e acabar utilizando para sobreviver. E agora nós estamos pagando esse preço, né? Eu acho que essa mudança foi salutar, importantíssima, tirou aquele assistencialismo no primeiro momento, mas concluindo aquele raciocínio, o pessoal aí começa, né? O primo perde emprego, o vizinho perde emprego, o cunhado perde emprego, o irmão perde o emprego, e aí a coisa começa e a roda para, porque aí, bom, vamos conter despesa, vamos deixar de consumir, a situação está crítica, gera insegurança, gera desconfiança generalizada na economia, e para-se o comércio, para-se a indústria indiscutivelmente é o maior empregador, a indústria deixa de contratar, e aí o ciclo vira aquele ciclo negativo, né? Aquele ciclo que gera não só a estagnação, como gera a recessão. Quando a gente fala disso, Jairo, é importante a gente até deixar claro, muita gente acha que a solução mágica vai acontecer, o emprego vai começar a subir, existe um processo de desacelerar. Então, né, emprego está caindo, quando começa a cair, não é uma situação que a gente vai sentir logo. Essa roda começa a girar mais devagar, até parar e começar a girar ao contrário. Por isso que é tão demorado. Explica para a gente esse processo. Por que para a gente sentir realmente uma melhora na pele é um pouco mais demorado do que uma simples mudança de presidente, que pareceu muito simples? Havia uma expectativa muito grande de que, pura e simplesmente, a troca da presidente em julho, que na verdade, efetivamente a partir de agosto, mas junho, julho já estava aquele momento interino do presidente Michel Temer, né? Havia aquela expectativa, aquela euforia, uma ansiedade tamanha
de que, olha, a simples troca do presidente vai resolver todos os problemas. Bom, num primeiro momento gerou-se uma euforia, gerou-se um ânimo e houve até uma reação espontânea e artificial da economia naquele momento. Mas, logo depois, já voltamos à realidade e entender o seguinte, olha, não basta simplesmente trocarmos a presidente. Nós temos realmente que tratar das questões fundamentais da economia, os assuntos macroeconômicos, para que a coisa comece a voltar a andar. Nesse sentido, Gustavo, a primeira pergunta e a segunda, né, com relação à primeira, a política aí tem tudo a ver, porque as medidas tomadas, ao nosso ver, pela equipe econômica, que também, ao nosso ver, é muito acertada, eram as essenciais, as necessárias. Porém, essas medidas não necessariamente são a solução do problema no curto prazo. Pelo contrário, elas agravam o problema, porque são medidas restritivas. Por exemplo, o governo cortou seu orçamento e o governo tem um orçamento bilionário, onde ele injeta recursos na economia, seja com construções, contratações, e tem uma demanda muito grande por pessoas, por emprego nesse movimento, daqueles que dependem do governo, né? E nesse primeiro momento, olha, nós não vamos cortar a despesa, então o governo parou, né? Um grande empregador deixou de contratar, né? Outras despesas, verbas, etc., foram cortadas com a votação do teto fiscal, outra medida acertadíssima. Por quê? Porque se vocês acabaram de falar de que nós, enquanto população, pessoas físicas, famílias, devemos conter e saber usar o dinheiro, imagine um país que tem trilhões por ano que ele recebe, se ele gasta mal. Isso, ou seja, a velocidade para você ir para o buraco é muito maior. Então, o processo é lento. O processo é lento para sentirmos e ele é lento também para a retomada. Então, não adianta nós entendermos que teremos uma forma mágica ou qualquer situação que nós tenhamos uma volta àquele momento que tivemos recentemente, tão cedo. Eu ouso dizer o seguinte, igual estávamos naquele período, eu acredito, com muito realismo, se tudo correr bem, nós vamos precisar de uns 10 anos. Vamos entender o que eu estou dizendo. Olha, aquela loucura que estava, faltando tudo, todo mundo indo no restaurante, todo mundo viajando, trocando carro, comprando moto, isso e aquilo, se voltar, é no mínimo em 10 anos, se fizermos muito bem feito a lição de casa. E ainda correndo o risco disso não ser bem aproveitado e a gente viver esse ciclo de novo. Com certeza que no Brasil isso é histórico, né? Embora a cada ciclo que passa, a experiência aumenta e a população aprende, né? Então, assim, eu acho que esperamos isso, né? Então, exatamente. Então, eu vou dizer para você assim, com certeza aquele período de 2015, todo mundo falando em crise, aquela falta generalizada de expectativa, depois aquela luz com a mudança da presidência, depois a escuridão de novo, enfim. Agora, me parece que as coisas estão se acomodando, né? E existe sim a possibilidade, nós estamos apostando nessa possibilidade de que já tenhamos um crescimento pequeno em 2017, um crescimento um pouquinho melhor em 2018 e assim sucessivamente, até que a economia retome o nível necessário para podermos crescer, né? Agora, Jairo, uma coisa que chamou muito a atenção, e a gente estava falando disso antes, é a questão do desemprego. Eu acho que enquanto a crise aparecia muito longe ou distante lá em Brasília, e toda essa história de corrupção, a gente ia meio que, nossa, a situação está feia, mas está lá. Quando o desemprego começou a aparecer de uma forma muito séria, por isso que eu digo que as pessoas sentiram na pele. A gente viu aí o último levantamento, mais de 12 milhões, sendo que a possibilidade real era de 23 milhões de pessoas desempregadas, aquelas que informais. A gente consegue dar a dimensão do que significa isso? É uma crise muito grande, muito acentuada, um número como esse de desempregados. É correto dizer isso? É além do que se esperava para uma crise, digamos assim. Não tenha dúvida, Gustavo. É um número exagerado, um número grande, um número assim, que tem um impacto na economia muito importante.
Como você bem disse, são 12 milhões que deixaram de ter a carteira assinada e são outros tantos que estão fazendo bico, estão trabalhando de maneira informal, e a gente sabe que isso não sustenta nenhum desenvolvimento, nenhum crescimento, de forma que a crise realmente, não vamos usar tanto a palavra crise, mas assim, o momento, esse tempo que estamos passando é um arranjo que nós estamos fazendo na economia com um preço muito alto. Isso vai e está impactando, a gente está vendo agora as crises que estão atingindo os estados por conta de falta de arrecadação, isso por tabela gera falta de policiamento, e nós estamos vendo em vários estados aí com a polícia parada porque está sem receber. A gente viu o Rio de Janeiro se afundando num buraco sem fim, a gente está vendo uma das consequências em Vitória com polícia em greve, e assim, é assustador demais, Jairo, a gente imaginar que são estados do Sudeste que estão batendo a porta. A gente vê Rio de Janeiro, tudo que aconteceu por motivos, alguns gerais, que pode acontecer em qualquer estado, mas alguns particulares. No Espírito Santo, aliás, existe até uma campanha aí para as pessoas olharem, porque as pessoas esquecem do Espírito Santo. O que está acontecendo hoje, que a gente está vendo, uma crise sem fim, e gente indo lá e sacando loja, e homicídio aumentando de um dia para o outro, e o lado mais torpe da humanidade, a gente está vendo estampado agora nos telejornais, mas esse é o resultado final de um processo de abandono, digamos assim, que vem de muitos anos. Isso não está muito distante de acontecer em São Paulo, por exemplo? Eu acho que São Paulo é mais difícil, Gustavo. São Paulo é um caso realmente à parte, no sentido de que tem uma economia muito pujante, muito diferente desses estados que, depois de São Paulo, são estados assim de segundo, terceiro lugar. Nós não estamos falando, como você disse, de estados aí que vivem de turismo. Nós estamos falando de estados que são da região sudeste. Nós temos Minas Gerais, que está praticamente quebrado, o Rio de Janeiro, né? E todos os estados, o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul numa situação calamitosa e fruto justamente do final dessa corrente toda que a gente falou, porque a empresa demite, gera que o Estado tem que ter uma assistência maior para o desempregado e, ao mesmo tempo, cai a arrecadação porque a indústria está deixando de faturar, está deixando de produzir. Então, o Estado e o país, a gente sabe bem disso, vive de arrecadação tributária paga pelos contribuintes de uma forma geral. Logicamente que a indústria e o comércio, pelo movimento, tem um volume maior de pagamento, mas não só ele, como todos os demais da cadeia, estão deixando porque ou estão pagando menos ou não estão pagando. Isso gera um ciclo, como eu falei, muito ruim, né? E o William lembrou bem agora, que eu comentava há pouco, não é a injeção, embora não deixemos e não podemos negligenciar, porque o montante de dinheiro injetado na economia é astronômico, é muito dinheiro. Isso é uma medida também que, ao meu ver, muito acertada do governo, porque não faz justificativa o funcionário ficar lá recebendo com o seu dinheiro aplicado no fundo de garantia 3%, 4% ao ano, sendo que ele pagando um juro, de repente, de cartão de crédito de 300%, 400% ao ano. É isso mesmo. Pouca gente sabe, mas um juro de cartão de crédito rotativo é muito nessa ordem. Então, quer dizer, é um descompasso, então uma medida acertada. Então, mas não é isso a solução. A solução é a volta do emprego. E para voltar ao emprego tem que ter desenvolvimento, tem que ter estrutura sólida, porque o empresário está instalado, ele está com a sua empresa, está com os seus investimentos, está com a sua mão de obra. O que ele está esperando? Está esperando uma sinalização, ele está esperando um cenário de confiança que ele possa realmente investir, contrair dívida, financiar e gerar o seu próprio negócio. Enquanto isso não estiver presente, e aí a boa notícia, que começa a melhorar muito esse ambiente, né, diante das medidas que estão sendo tomadas, de forma que eu acredito que a fase mais aguda do desemprego chegou ao fim. É uma percepção que nós estamos entendendo assim, que daqui para frente eu acho que não vai voltar de novo, como eu já disse, mas eu acho que daqui para frente vai começar um setor aqui, um setor ali. Nós estamos vendo agora o desenvolvimento, nós tivemos um crescimento da área automotiva, que é uma grande empregadora, 17% agora em janeiro. Aqui na região muito importante, aliás, com grandes empresas, né? Para nós, para a nossa região, para Limeira, muitíssimo importante.
O setor agrícola, né, o plano safra desse ano, a gente está imaginando aí ter uma safra recorde, e isso movimenta a indústria também de máquinas, de implementos, e aí por tabela de rolamento, de ferro, de aço, mão de obra, prestação de serviço. Então, começamos a ter, eu acho que aquela como você fez, né, aquele gráfico de queda, eu acho que agora ele chega no fundo do poço. Agora, nós não vamos ter aquele efeito V, que é caiu e subiu na mesma... Ele vai ter, é um efeito que ele deu uma embarrigada e agora, ao mesmo tempo, ele começa novamente a subir devagar. Ganhar impulso de novo. Ganhar impulso novamente. Agora, vamos trazer justamente para a região de forma bem objetiva. Como é que foi essa tal crise econômica aqui para Limeira e a nossa região? Foi igual, a gente sentiu igual ou, na verdade, a gente foi salvo de alguma forma? Se compararmos com São Paulo, foi igual. Né? Se compararmos com o Brasil, ainda fomos menos afetados do que outros estados da federação, mas não deixou de ser impactante. Nós fechamos aí 1.600, eu não me lembro bem agora, mas é próximo disso. Minto, 2.600 vagas. Para Limeira é um quadro bastante significativo, e considerando ainda que nós tivemos chegada de outras empresas, que tivemos contratações. Então nós estamos falando em saldo, nós não estamos falando só em demissões, né? Então o saldo negativo, se não tivesse sido algumas empresas, tivemos aí a chegada da Agropalma, que teve uma contratação grande, tivemos aí alguns para a própria Mercedes, o poder público local contratou bastante gente no ano 2015, enfim, o saldo foi bastante impactante, bastante negativo. Ô Jairo, a gente foi acompanhando mês a mês e sempre, pelo menos o setor que acabava batendo recorde de desemprego, era a construção civil. A construção civil está parando, a construção civil está demitindo. Agora, fazendo um balanço geral, digamos assim, foi o setor mais prejudicado ou não foi por aí? Sim, o setor de construção civil indiscutivelmente sentiu bastante, Gustavo, a nível nacional, a nível São Paulo, e nós não ficamos longe disso. Quer dizer, parou os seus lançamentos, está ainda num processo complicado, muitas devoluções, estão sendo revistas regras até para poder dar mais tranquilidade para o investidor, mas nada ainda está muito claro. Então, assim, mas eu também acho que é um plano aí do governo. A própria Caixa, com Minha Casa Minha Vida, está sendo uma grande fomentadora desse... Teve um anúncio ontem, aliás, que aumentou a faixa de renda, né, para até R$9.000. Os juros caíram um pouco. Então, o cenário começa a clarear, e eu acho que, de novo, alto padrão, médio padrão ainda, mas Minha Casa Minha Vida ainda tem muito espaço, é o sonho de todos a moradia. Muitos deixam o aluguel e podem pagar a parcela. Então, a construção civil deve começar de novo um alento nesse segmento, já começou e deve intensificar isso. Mas, mais uma vez, dependendo de poder público. O poder público autorizativo, porque a partir do momento que ele disponibiliza a verba, e me parece que está disponibilizada, a dependência fica entre o banco e o empreendedor, né? Eu acho que Mas depende dessa mãe, isso eu quero dizer. Sim, essa mãe precisa tomar o primeiro passo. Depende. Muito bem. Agora é o seguinte, a gente tem um tempo ainda, e para muita gente que a gente acompanhou e conversou ao longo de tudo que aconteceu na economia, tem sempre aquele discurso fatalista de, meu Deus do céu, agora o que eu vou fazer? A situação nunca foi tão pior quanto está agora. Mas tem também aquele lado dos otimistas, que acreditam que, de alguma forma, o que aconteceu serviu para peneirar, para refinar, ou até para nos ensinar algo. É possível ter essa visão, Jairo? Agora, passado um tempinho, digamos assim, de uma situação mais crítica do que alguns meses atrás, a gente aprendeu alguma coisa com a crise, ou pelo menos deveria? Você acompanha empresários mais atentos ou realmente mais refinados, digamos assim, ou mais duros para lidar com um momento assim? O que dá para avaliar a respeito disso? Gustavo, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, no empresariado eu acho que a evolução foi muito grande, né? Eu estou há muito tempo nesse meio, meu avô já era empresário, acompanhei desde aquela época como era o modus operandi, como que os empresários antigos trabalhavam.
E da forma que se trabalha hoje, a diferença da água para o vinho. Enquanto o consumidor, enquanto o usuário, eu também acredito que houve uma evolução muito grande. Eu peguei agora recentemente esse movimento que, confesso para você, foi assustador. A gente tinha uma dificuldade agora, 5, 6 anos atrás, não estamos falando de 20 anos atrás, uma dificuldade tremenda para completar o quadro de vagas. A pessoa trabalhava, como você citou, 3, 4 meses, ganhava o direito do seguro-desemprego, gerava uma necessidade de demissão, ia trabalhar no vizinho, ficava mais 3, 4 meses, então, e achando que aquilo era o máximo, que aquilo nunca ia acabar, que era o último biscoito do pacote. E hoje se vê que não é assim. Então, assim, até quem não era qualificado estava tendo emprego. Hoje, e é assim que deveria ser sempre, a pessoa, para conseguir a sua vaga, tem que estar qualificado, tem que estar preparado, tem que ser diligente com o recurso, tem que dar valor para o emprego que tem, como era também no passado. Antigamente a pessoa tinha orgulho de ter uma carteira profissional Passava assinada. Muitos anos Passava-se numa mesma empresa, muitos anos, isso hoje não é tão realidade, mas eles tinham orgulho. Olha, eu tenho trabalho, eu tenho uma carteira assinada, eu tenho uma segurança para a minha família. Era um troféu. Era um troféu. Então, hoje, eu acredito que houve sim. Indo além, quando você fala da peneira, isso é óbvio. E eu acho que isso é desde quando a economia existe, desde quando esses ciclos econômicos de altas e baixas acontecem mundo afora. Quando há esse tipo de situações como acontece agora, o mercado se fecha. E o mercado se fechando, aumenta-se a competição para que você atinja aquele alvo, atinja aquele cliente que tem hoje uma demanda. Conclusão, o cliente aumenta o seu poder de compra, aumenta a sua seletividade, portanto, ele passa a exigir muito mais. Essa exigência, naturalmente, obriga os fornecedores ou as empresas a se adaptarem. Algumas não estavam preparadas, caem, as outras ficam, o mercado começa a se regular novamente. E é esse, de novo, aquele ciclo que você falou, daqui 3, 4 anos, bom, agora está tudo normal, agora começou, olha, determinado segmento está vendendo muito, aí surgem os concorrentes, porque começa a ter sobra. Então, esse é um processo que acontece natural. A nível país, eu queria complementar isso, porque assim, nós tivemos um momento muito parecido, Estados Unidos e Brasil, 2008. Enquanto o nosso presidente dizia assim, bradava, a crise não vai atravessar o Atlântico e nós não seremos atingidos, nós sacudimos, o governo injetou dinheiro na economia, gastou mal, subsidiou programas, subsidiou empresas, para poder dar aquela sensação que a crise tinha passado. E a crise era muito mais profunda, porque era uma crise macroeconômica. O que fez os Estados Unidos? Aceitou o problema, enfrentou o problema, lidou bem com o problema, treinou seu pessoal, enfrentou desemprego, ajustou as contas, segurou aqui, segurou ali. E hoje, qual é a diferença? O país está pronto para crescer, está crescendo, não em ritmos absurdos, mas está crescendo. E nem com o presidente que todos queriam. Também, mas ele volta hoje aos Estados Unidos, que estava aí com 12%, 13%, chegou a 10%, 12% de desemprego, é o nosso número hoje, voltou para 6% esse nível. Então, assim, que era o que estávamos aqui. Então, isso mostra como se lida com o momento de forma diferente e o resultado que se espera. Nós não fizemos a lição de casa. O país da festa fez festa. O país da festa fez festa, pegou o fundo de garantia e foi para a praia. É isso aí, vamos gastar e depois vamos ver o que faz. E aí... Muito bem. A gente precisa encerrar, Jairo. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, assim, de última hora. Foi ótimo. Espero que essa conversa tenha sido enriquecedora para as pessoas que nos veem. De forma muito objetiva, em 30 segundos. É possível ter uma receita fácil para salvar esse país, economicamente falando? Quais são as medidas necessárias e urgentes para a situação começar a melhorar? Ou não é assim que funciona? Eu acho que não existe mágica. Tudo um pouco do que nós falamos, acho que a seriedade agora dos políticos é importante. É importante a vigilância da população, no sentido de estar cobrando, de não pactuar com a corrupção, não deixar isso se perder, esse movimento que nós conseguimos fazer, exigir dos nossos políticos, do poder público, e agir com seriedade. Eu acho que o país tem
todas as condições. Eu não tenho dúvida disso, que se nós tivermos uma gestão pública séria, eficiente, enxuta, nós com certeza iremos sair, e sair para valer. Não para sair para daqui 4, 5 anos voltar de novo, não. Sair para valer, mas isso depende somente de nós. É nós que temos que exigir, dar valor para o nosso voto e fazermos a coisa acontecer. Eu acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você pela companhia. É sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Você já sabe, na terça-feira que vem a gente está de volta, sempre ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Eu conto com a sua audiência lá, hein? Então até lá. Um grande beijo e até mais.